bem-vindos a mais um Voz FM. Eu sou a Lourdes Cardoso e hoje, infelizmente, a Renata não conseguirá fazer-se presente porque isto é Luanda e o trânsito, pronto, não é? Há dias assim impedem que as pessoas consigam realizar as suas vidas normalmente, mas nem por isso será menos do que excelente este programa, porque é um tema que está a pipocar ultimamente, o caso Dubai Porta Potty, e para comentá-lo temos o tão conhecido da Casa Isidro, Fortunato Isidro. Boa noite. Boa noite, Lourdes. Boa noite. Obrigada por estares aqui de novo. Cartão de passageiro frequente aqui no Voz FM. Olha, antes de te dar a palavra, vou só esclarecer uma coisa. As pessoas comentam muito e comentaram muito: o Isidro outra vez. Duas coisas a esclarecer. Uma, o nosso programa não é sobre as pessoas que vêm ao programa, e sim sobre os temas. Se houver uma pessoa que tenha idoneidade para falar de mais do que um tema, essa pessoa far-se-á presente várias vezes. Mas se vocês quiserem chegar à frente e sentirem que têm esse dom da palavra e conhecimento de causa para substituir o Isidro nesta e noutras temáticas, estão à vontade. Cheguem-se à frente. Isidro, resolvemos convidar-te porque tu escreveste pelo menos 3 pareceres, artigos, digamos assim, sobre este fenómeno, não é, que agora explodiu, mas que já acontece há um tempo. E eu vou só ler os títulos para enquadrar as pessoas, para perceberem o porquê de tu estares a falar sobre este tema, ok? Então, 1. A natureza destrutiva da manipulação espiritual da civilização preta por via do sagrado ventre matriarcal. O 2. A engenharia espiritual para a escravização material, antropofagia e zoofilia, portais de invocação de djinns e espíritos malignos para dominação política e económica. E por último, djinns, os génios demónios, compreender rituais e sacrifícios para a obtenção de poder e riqueza nas sociedades secretas árabes. As pessoas perguntam: o que é que isto tem a ver com o Dubai Porta Potty? Na verdade, isso aí é um centro nervoso dessas questões todas. Primariamente, nós devemos analisar aqui que, enquanto pessoas colonizadas que foram submetidas a uma nova forma perceptiva de compreender a realidade, nós perdemos muitas propriedades e muito daquilo que é a compreensão mais profunda acerca dos fenômenos espirituais. Primeiro é que nós vivemos à base do racionalismo. E o racionalismo é uma estrutura de pensamento que ela tem uma origem. Existe aquilo que nós chamamos de racionalidade, mas existe também o racionalismo. O racionalismo vai trazer a perspectiva do materialismo, que se relaciona com tudo aquilo que nós podemos ver, podemos comprovar, podemos tocar e tal. E nós ficamos muito presos nas dimensões materiais e das dimensões físicas. E o que é que acontece? Quando nós olhamos um bocadinho para aquilo que é a cosmovisão Banto, e eu sou estudante de um doutor que fala muito sobre o cosmograma Congo, que é o Bunsek Fukiao, ele traz uma perspectiva muito profunda de que mais de 80% da nossa vida passa-se nas dimensões espirituais, ou seja, as dimensões físicas são reflexo de um conjunto de processos que acontecem nas altas dimensões espirituais que vão produzir a realidade. E também o cosmograma Congo nos traz a perspectiva de que as forças visíveis, invisíveis, orgânicas, inorgânicas, materiais e imateriais, visíveis e invisíveis, todas elas se influenciam mutuamente com o objetivo de produzir aquilo que nós chamamos de realidade, que é o espaço onde nós experimentamos os nossos sentidos, ok? Então, por via do materialismo, nós estamos muito presos dentro das perspectivas sazonais da própria realidade. Nós não avançamos para as áreas espirituais mais profundas. Porque tudo o que está acontecendo nesse momento, nesse mundo, se decidiu nas dimensões espirituais. Portanto, eu toco aqui num ponto que é muito interessante, antes de avançarmos para outros pontos, que é, por exemplo, o papel que a mulher africana tem dentro das sociedades é um papel preponderante. E há pouco tempo falei que no mundo existem 2 seres,
Existem as mulheres e os filhos delas, ok? Todos nós somos filhos de mulheres, não importa quem, somos filhos de mulheres. A mulher, em diversas culturas africanas, na cosmovisão africana, ela é vista na perspectiva de sustentabilidade como sendo a própria natureza, uma emanação da própria natureza. E a natureza tem um espaço sagrado para os africanos, porque a natureza tem um relacionamento maternal para com os povos. A natureza dá-nos tudo. Por isso é que é a mãe natureza. Mãe natureza, não é pai natureza, é mãe natureza. Está a ver? Então, nós temos essa ideia da mulher no centro. E quando nós entendemos os processos coloniais, por que é que nós perdemos as guerras contra o colonialismo? Porque quando se atacou o ventre da mulher africana, as sociedades e as civilizações automaticamente entraram em decadência. Porque nós temos que olhar a mulher como o portal que materializa a vida, o espaço que nos gera as sensibilidades e vai gerir todo um processo de educação, no qual o indivíduo começa a compreender a sociedade em que ele se encontra. Se tu atacas e destróis a mulher completamente, aquela sociedade está condenada. Eu costumo dizer sempre que você quer destruir uma civilização da forma mais rápida, mas tão rápido que nós nos lembremos dela em curto espaço de tempo, começa por destruir as mulheres. E depois, as sociedades africanas sofreram um processo, né? O processo que eu já estive aqui num dos programas e falei um bocadinho sobre isso, que é o processo da mulatização, né? Da miscigenação, que foram, na verdade, atos políticos que vão gerar uma pirâmide para a gestão do próprio Estado enquanto uma instituição colonial, ok? Se nós olharmos, as nossas sociedades foram condenadas a partir do momento em que começou a haver envolvimento sexual com as mulheres africanas. Com esse envolvimento que houve, principalmente aqui na África subsaariana, vou falar o caso de Angola, Moçambique e outros espaços também, Guiné-Bissau e etc, etc. Esses espaços entraram em rápida decadência quando o útero da mulher foi usado como uma arma militar a acelerar o processo de destruição das sociedades africanas pré-coloniais, ok? Essa gente, quando começou a se relacionar com as mulheres africanas, surgiram os mulatos, depois havia uma situação que foi muito caótica, que é as mulheres negras tinham os filhos e nos primeiros meses esses filhos eram levados para Portugal, onde estudavam e eram iniciados nos códigos culturais e eram iniciados na visão cultural europeia, e quando voltassem aqui, eles voltavam já com o espírito totalmente alterado. Essas pessoas, quando chegavam cá, eram colocadas em locais estratégicos para comandar, para governar e tal. E essas pessoas agiam como brancos, mesmo tendo sangue preto. A autoridade da mulher era tanta que a mulher não tinha como se opor a um filho, porque para uma mulher um filho é sempre um filho, ok? E esse olhar que as mulheres tinham de não se opor a isso, tirou-lhes a autoridade e tirou também a autoridade do próprio homem em si. Então é aí que nós vamos assistir o grande processo de assimilação a se iniciar por via desses processos de violência sexual originados na miscigenação, que depois vai se transformar numa política do Estado colonial para dar continuidade aos processos do próprio colonialismo em si. Então, o que eu quero dizer aqui é que tu destróis uma civilização a partir do momento que tu tocas na mulher. Porque a mulher é a continuidade da vida. O que nós muitas vezes olhamos, e eu digo que nós temos muito pouca informação disso, é sobre o que é uma vagina, por exemplo. As pessoas olham tipo para uma vagina, por exemplo, um local de prazer, e agora, como há muita banalização da sexualidade, a vagina é um local de entretenimento, entende? A vagina, na verdade, é um portal. Porque a mulher é o único ser que tem a capacidade de materializar a vida. O espírito vai se transformar em carne por via de uma vagina. Ok? Desculpem que esteja a falar dessa forma, né? Mas pronto, é um portal de vida. Entende? É um portal que gera vida, que materializa a vida. Então nós precisamos de olhar para esse aspecto do que é propriamente a mulher. Então quando você destrói a mulher, você destrói uma civilização. Por quê? Porque a mulher joga um processo muito importante na questão de produção das sensibilidades no indivíduo. O indivíduo, as sensibilidades, a forma com que o indivíduo começa a dialogar com a realidade. E eu digo sempre, não vamos confundir educação e conhecimento. São coisas totalmente diferentes. A educação é a preparação do indivíduo. É como se nós pegássemos um PC agora, formatássemos e tal, metemos primeiro
Os drivers, por exemplo, os drivers são elementos que vão fazer com que o hardware cumpra as especificidades da própria máquina. Então a educação é comparada com esse processo. Todo o conhecimento que vai ser absorvido pela educação, ele já encontra uma base ética de valores que são transmitidos por via da própria educação. Então, quando atacas a mulher, você começa a destruir uma civilização. Isso aconteceu com a África, porque quando essas pessoas começaram a chegar e começaram a fazer isso, eles não estavam a miscigenar simplesmente produtos biológicos. Não era só a nível genético, acontecia também uma miscigenação a nível espiritual. Isso é que nós não compreendemos. O que é que se passou lá em cima que permitiu a nossa dominação aqui embaixo? Uma mãe dominada aqui em cima, lá em cima é poder. Aqui embaixo eu sou uma mulher que foi dominada, mas na dimensão espiritual é poder. São sobre essas coisas que nós não vimos. A invasão em África, antes das invasões militares, quando começou a se estudar o nosso povo, as sensibilidades do nosso povo, nós sofremos invasões espirituais. A África não está como está simplesmente porque chegaram, nos ensinaram uma cultura, fizeram A, B, destruíram os nossos sistemas culturais, perseguiram os nossos ancestrais. A África está na condição que se encontra acima de tudo por causa da morte espiritual da mulher, porque a mulher está a ser destruída, porque a mulher está a ser imoralizada. Se nós erguemos uma mulher, e eu digo sempre, Malcolm X falou sobre isso numa única passagem, uma citação que eu considero icônica. Malcolm X diz: se nós educamos um indivíduo, se educamos um homem, estamos apenas a educar um indivíduo. Se nós educamos uma mulher, nós estamos a libertar uma nação. Há um sentido de responsabilidade de tamanha profundidade para nós compreendermos o papel que a mulher desempenha na edificação do indivíduo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é destruir a mulher, porque na dimensão espiritual, a mulher é um ser de grande poder espiritual. E quando ela está destruída, quando ela é controlada lá em cima, são gerações que vão ser controladas cá embaixo. O ataque sempre foi contra as mulheres. A África viveu épocas de prosperidade dentro de sistemas matriarcais, matrilineais, em que as mulheres eram matrigestoras. Inclusive a questão da agricultura. A mulher é que vai trazer a questão da agricultura para a África, o cultivo dos alimentos. Existe um laboratório dentro de cada casa que é chamado de cozinha. Aí não se fazem alimentos, aí faz-se amor. Alimentar as pessoas é um ato de amor, é o ato de amor mais profundo que alguém pode fazer. Dentro de cada lado desse planeta existe um laboratório de amor. É aí onde se preparam as pessoas. E é sobre essas coisas que nós muitas vezes nós não discutimos, não falamos sobre isso, sobre como a decadência das mulheres afeta toda uma sociedade. Só diz-me uma coisa, o que se está a passar no Dubai é literalmente e francamente uma decadência, não é? Da figura da mulher. É reflexo de uma decadência. Pois, era essa a minha questão. Tu achas que isso é uma continuidade desse plano ou dessa agenda, ou é uma nova agenda com base na agenda antiga, digamos assim? Lourdes. É um upgrade, digamos assim, da máquina. Lourdes, a tua pergunta é muito interessante e faz todo sentido. Nós podemos considerar isso também um upgrade, porque com o tempo os interesses são renovados, os interesses são realinhados. Então há toda a necessidade de se criar um conjunto de estruturas, principalmente o ataque espiritual. E é sobre isso que nós não estamos a conversar aqui, porque nós estamos habituados a ser racionais. Por isso é que nós olhamos para os animais e falamos que os animais são irracionais. Mas quem faz guerra somos nós, estás a entender? Exatamente. E os animais é que são irracionais. Mas, no entanto, é preciso nós olharmos para algo aqui que é muito interessante. Olhamos para a mitologia pré-islâmica e olhamos também para a mitologia cristã. Por exemplo, os sete pecados capitais, eles são representação simbólica de demônios. A gula, a inveja, a avareza, a soberba, a luxúria, a preguiça, são na verdade emanações. Não, falta um. Soberba, avareza, ira, gula, inveja, preguiça. É isso. É a ira que faltava. Pois é, são emanações de estados espirituais, mas de estados espirituais negativos, ok? Negativos mesmo. Por exemplo, Mamon
Na mitologia cristã, Mamon é aquele que concede riquezas. Então é o demônio da avareza. Tens o demônio da luxúria, que é o Begarof. Tu tens o demônio da ira. Tu tens o demônio da ira. Ai. Mas pronto, vamos lá. São demônios. É a representação de demônios. Ou seja, o ambiente em que as pessoas ocidentais, as pessoas lá do outro lado, ganharam consciência e foram... É claro que uma sociedade produz energia. E essa energia que são os espíritos, ok? Os espíritos são energias. A mitologia pré-islâmica, ela diz que os seres humanos foram feitos de água. Os djinns, que são os espíritos, e eu vou falar um bocadinho sobre isso, os djinns foram feitos do fogo sem fumo. E os anjos foram feitos da luz. Tu tens 3 criações aqui. Os anjos no céu e os djinns ficaram numa dimensão paralela à dimensão humana. Os djinns são gênios. Os djinns são chamados de gênios, sim. Os djinns eles foram muito popularizados a nível do mainstream, por exemplo, por via do Hollywood. Hollywood traz a narrativa dos djinns, vai trazer Aladdin, o gênio da lâmpada mágica, Will Smith. Agora no The Witcher, eles ficam à procura do tal djinn. Dos djinns, estás a ver? Os djinns não são propriamente seres só maus, mas também têm seres benignos no meio dos djinns. Ok? Que ajudam as pessoas. A mitologia pré-islâmica é muito rica e nós partimos do fundamento do Sheikh Anta Diop quando nos diz que as mitologias são espelho da sociedade que os origina, ok? Nós precisamos de explicar alguns conceitos complexos por via da própria mitologia. A mitologia não é algo que a gente tem que falar, isso é um mito do gênero. Nós aprendemos a falar, isso é um mito do gênero, que isso não existe. Não existe. Isso não tem nada a ver, mas não. A mitologia, na verdade, a explicação de um fenômeno complexo. Ou seja, ele é o espelho da sociedade que originou determinado. Então, os djinns, eles existem. Na mitologia pré-islâmica, eles estão lá. Os djinns estão na mitologia pré-islâmica. Os djinns, tu tens também o leprachão. Já ouviu falar do leprachão? Sim, principalmente na mitologia irlandesa. Os leprechauns. Pois. Então, tu quando olhas para esses elementos aqui, tu olhas primeiro, vai para a consciência desses povos, para a psicologia desses povos, para saberes que esse povo aqui sempre esteve muito ligado ao materialismo. E um povo que busca o materialismo, durante essa caminhada de busca, ele vai ter que cultuar determinados espíritos. E quando nós falamos de cultuar espíritos, não estamos a falar de ir ajoelhar num sítio, esse espírito. Não estamos a falar disso, atenção. Nós estamos a falar dos estados de consciência que a tua própria consciência invoca no plano astral. Ok? A ira, a inveja, a soberba, tudo isso são espíritos. Esses espíritos tomam conta das nossas consciências. Por isso é que fala-se muito em possessão de demônios. Você não está possuído só por demônios, você está possuído por um estado de consciência. E esse estado de consciência que te possui é que a manifestação física de uma energia espiritual codificada dentro de um determinado elemento, pode ser a raiva, a inveja, a luxúria, o ódio, qualquer coisa aí, é que vai te possuir. Então, essa manifestação é que muitos chamam de possessão. Ok? Mas para nós compreendermos os djinns, nós temos que ir para dentro das sociedades secretas. É sabido, por exemplo, que a África, depois do ataque que as mulheres sofreram e a invasão espiritual que a África sofre, o que é que nós temos hoje em dia aqui que muitas pessoas não falam sobre isso? São as lojas maçônicas. A África está cheia de lojas franco-maçônicas. Perguntem sempre por que a igreja tem tanto poder em África. Nós temos diversa documentação da participação da igreja no tráfico transatlântico, no genocídio cultural, no genocídio de povos e culturas, na perseguição de povos. Nós temos aqui em Pavita, que morreu com o filho às costas, foi para a fogueira por um julgamento da Inquisição. Então tu tens aqui vários fatores aqui que precisam de estar alinhados para nós compreendermos essa discussão. As lojas maçônicas, elas existem para controlar a dimensão espiritual, enquanto que nas escolas nos ensinam o materialismo e o racionalismo como forma de nos manter presos,
na lógica do plano material existencial, nós duvidamos daquilo que é espiritual. Por isso é que os mais velhos, aqueles que têm esse conhecimento, foram assassinados. Por isso é que o Simão Kimbangu foi assassinado. Porque essas pessoas estavam eles tinham um conhecimento espiritual que ameaçava as próprias fundações dos Estados coloniais por via da própria maçonaria. A Angola está cheia de lojas maçônicas, fraternidades maçônicas, cuja missão dessas fraternidades é o controle espiritual. Não podemos pensar que não temos um povo que está assim, parece que está a dormir porque esse povo é assim. Não. Esse povo, na dimensão espiritual, é controlada por essas fraternidades que estão aqui dentro da Angola, estão espalhadas por toda a África e que têm conhecimento profundo sobre nós e manipulam os eventos que se passam aqui por via das dimensões espirituais. Por isso é que até essas instituições têm muito poder em África. A igreja tem esse poder todo, porque eu abro o livro vai falar que a igreja esteve no tráfico transatlântico, a igreja esteve no sítio X, a igreja facilitou isso, o próprio Estado é uma emanação do poder da igreja. O próprio Estado é uma emanação do poder da igreja. Então, eles estiveram sempre aí. O Estado colonial é isso. Estiveram aí. E eu vou te perguntar por que eles já ateus continuam a ter poder e influência e muitos até conseguem mudar e encaminhar agendas dentro desses Estados. Porque eles são Estado. Eles são Estado. Quando falamos das forças invisíveis que continuam a reger a nossa vida, estamos a falar inclusivamente disso, das fraternidades, e que muitas elites políticas também estão metidas com essas mesmas fraternidades e muitos têm graus de maçonaria. Ok? É assim que nós estamos a ser controlados espiritualmente. A maioria de nós está controlada, a maioria de nós dorme em sono profundo e depois tu tens a questão da programação social, que é a engenharia social, que também é a engenharia espiritual. A engenharia espiritual é feita por via da referenciação. Hoje em dia tu tens a jarda e a jardada como referências dentro da própria sociedade. Isso não se fez da noite para o dia. Eu precisava de tornar essas suas referências por via da música e da própria comunicação social, precisava de promover essas pessoas. E hoje nós temos a jarda como uma referência, e é um problema de saúde pública, e é um problema também espiritual. Porque esse problema espiritual, ele fermenta nos locais onde existe o que é pobreza e miséria. As pessoas querem sair da miséria e elas vão se pegar aonde? Nas referências. Quando vê uma jardada, quando vai, as revistas cor-de-rosa têm um papel extremamente criminoso na disseminação desses conceitos que levam as mulheres a essa perdição. Você abre uma revista e encontra lá que uma jardada é bem sucedida na vida. A jardada X tem casa no sítio X. Então as pessoas pensam que quando vão mutilar também os seus corpos para atingir aquele ideal de beleza, também vão ter acesso, vão ter acesso também àquilo que elas têm, mas isso é mais profundo. Isso é a podridão. As pessoas não estão a compreender que isso é apenas a podridão, a destruição do indivíduo. Toda mulher que entra nesse processo de autodestruição e automutilação, ela está a invocar determinadas energias que têm impacto na dimensão espiritual. Olá, Isidro. Pegando nisso que tu disseste e andando só um bocadinho para trás, quando tu falas da questão da engenharia espiritual e da possessão, eu pergunto, então estas mulheres que se sujeitam e se submetem a certas coisas, mais propriamente agora este caso do Dubai Porta Potty, tu dirias que são, porque a explicação mais óbvia e aquela mais fácil a qual nós todos recorremos, vocês querem viver bem, querem ostentar, mas então podemos dizer que se calhar elas estão mais vulneráveis a esse plano, digamos assim, de engenharia espiritual? Sim. Há uma coisa que as pessoas também não conversam muito e devemos falar sempre sobre isso. Crise de valores, crise ética e tal. E as pessoas deviam compreender algo. Que nós temos sistemas de organização social em África, ok? O IUA, para a África Ocidental, é um sistema de organização da própria sociedade.
Tu tens o Sankofa, tu tens o Ubuntu, tens o Moshi, tem o Vuvamo, tem o Vutuka, tudo isso são Quintuade, tudo isso são sistemas de interrelacionamento entre as pessoas, ok? Em qualquer dimensão, ou reino africano, ou império, as pessoas sempre foram mais importantes que o resto. As pessoas fazem as instituições, mas as instituições não fazem pessoas. Ok? Então, o que é que acontece aqui? Hoje tu tens o Estado como uma instituição. O Estado colonial hoje é uma instituição. A maior instituição que nós temos aqui é o Estado. Concordamos? O Estado precisa de ter uma agenda porque a missão do Estado é realizar as pessoas. A missão do Estado é prover, da mesma forma que nós temos antigos Estados federados, aqui no Mbanza Congo, no Império do Congo, nós temos Estados federados, ok? O Estado, a missão do Estado é prover a felicidade das pessoas, é prover. O Estado é um provedor natural, ok? Mas quando tu tens o Estado colonial ele opera na base de interesses. O Estado colonial ele não opera pelas pessoas. E as instituições que foram feitas não foram invocadas pelas culturas que se encontravam aqui. Porque quem invoca as instituições é a cultura. A cultura conhece a multidimensionalidade dos indivíduos e a cultura vai falar, nós precisamos disso, isso passa a ser uma instituição. Por exemplo, a poligamia podia ser uma instituição africana. O alembamento, casamento africano, devia ser uma instituição africana, mas não são essas instituições. E sem contar que a grande armadilha nos leva ainda mais um bocadinho mais a fundo. Inclusive, o próprio casamento que hoje nós casamos dentro dessas conservatórias, juramos amor dentro daquelas estátuas, aqueles bonequinhos do sistema religioso, nós estamos a consagrar os nossos espíritos a uma egrégora, ok? Porque eles têm as egrégoras e nós não entendemos porque é que nós estamos presos, porque é que esses casamentos aqui terminam em divórcio, terminam em assassinato, terminam em muita coisa, porque os elementos que levam à consagração desses matrimônios levam à possessão, a obsessão, o controle do corpo, tudo isso são energias. E essas energias é que nós estamos a levar para dentro da consagração desses espíritos. E quando esses espíritos são consagrados na dimensão espiritual, esses espíritos são cristãos. Quando você avança para dentro dos próprios cemitérios, quando te enterram, metem uma cruz também por cima da tua campa. Aquela cruz determina onde o teu espírito vai seguir a egrégora do cristianismo. Existe aqui uma engenharia espiritual muito profunda. Por isso é que você olha para as árvores que estão dentro dos cemitérios, elas são pretas e parecem queimadas e florescem em determinadas alturas do ano, ok? Isso tem a ver com o tipo de energia, a canalização dessas energias, porque um espírito não reconhece religião, vozes, reconhece símbolos, porque os símbolos são consciências de uma ideia complexa, ok? Eu posso te contar a história de Angola só olhando para o emblema. A cruz tem uma energia, tem uma codificação, é a consciência de uma ideia. Então, quando você morre, o teu espírito se levanta, ele vai seguir o caminho da cruz, ele vai atingir a egrégora do cristianismo. O poder que essas instituições, que essas religiões têm, tem a ver com um sistema de engenharia espiritual montado aqui sobre nós. Começa quando nós nascemos, chega no batismo. Se vocês olharem bem, só para não pensarmos que estamos aqui a falar por falar, tem fases. Batismo, nascimento. Batismo, casamento, você morre. Esses três elementos que se encontram aqui regem o ciclo de vida das pessoas. E esses elementos todos têm o catolicismo a ser manifestado dentro de cada. E são pactos que nós fizemos sem saber. Olá, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite. Luanda. Eu, antes de avançar, queria só traduzir o que o Isidro falou. Esse tempo todo, basicamente o que ele falou foi: fomos todos vendidos no Mayombola, tá? Nós estamos a trabalhar. E é engraçado porque eu já falei isso, eu tenho uma teoria sobre isso. Que na verdade é só isso mesmo, é só você observar como que nós nos movimentamos, como que funciona todo o sistema. Não é possível, é inconcebível que nós simplesmente estejamos a assistir. A minha teoria é mesmo essa. Nós estamos todos numa Mayombola e eventualmente uns conseguem se libertar dessa Matrix,
para quem entende melhor assim. Entretanto, Isidro, estavas a falar aqui da questão de símbolos, energia que o espírito reconhece, né? Simbologia. Esses símbolos. Tá, nós estamos num país que geograficamente foi tomado por uma determinada instituição, vou colocar nesses termos, uma determinada instituição. Tu acreditas que o que nós tínhamos aqui, como que eu vou colocar essa pergunta? É porque, eu vou dizer a minha teoria para depois ver se a minha pergunta sai melhor. A forma como os povos africanos lidam com outro ser humano e com a natureza em si, permitiram que esses intrusos entrassem, se estabelecessem no nosso... Porque é tipo tu recebes uma visita em casa, alguém que te bate a porta, pede um copo d'água. Tu não vais, olhas para a pessoa, fala, não me parece ser, não está armado, não tem coisa, não tem nada. Entra, também vou buscar um copo d'água e enquanto tu te viras para buscar um copo d'água, foste apunhalado pelas costas, ou entraram já a arrombar a porta e Não. tomar... A África tem um ponto... Para desmistificar, para desmistificar um pouco a questão dos africanos que... os africanos que entregaram os seus irmãos. Não. Desmistificar um pouco isso. Olha, há um ponto aqui muito interessante aqui, que nós precisamos de olhar sempre com algum cuidado. A hospitalidade africana é uma realidade, mana. Eu, quando vou muitas vezes para o interior conduzir as minhas pesquisas e tal, eu sei como é que eu sou recebido naquelas aldeias, mano. Yeah? A hospitalidade é tipicamente africana mesmo, não tem como. Imagina, tempos atrás, quando esse pessoal chegou, eles não chegaram aqui a matar toda a gente, estavam bem mentira, eles estudaram os africanos primariamente. Para quem não sabe, todos esses grandes sábios iluminados que trouxeram a ideia de ciência e tal para dentro, como um patrimônio ocidental europeu, aliás, para falar europeu, olha bem para essas pessoas, estudaram em África. Eles quando chegaram, vieram estudar, vieram aprender aqui, dentro das nossas escolas iniciáticas. As escolas iniciáticas africanas, nós codificamos o universo. Metaforicamente, o universo está codificado dentro das nossas culturas. Por isso é que é muito importante nós olharmos para as coisas com muita atenção. Nós codificamos a consciência do cosmos, os mecanismos que fazem com que o mundo funcione, está codificado nas culturas africanas. Todo esse conhecimento está dentro das nossas culturas. Quando essas pessoas vieram aqui, aprenderam sobre essas coisas, foram alunos, não chegaram aqui como, eu sou o Sócrates, quando esses Sócrates, Tales de Mileto, Hipócrates, Platão, estudaram nas escolas africanas. No princípio, eles admitiam, existem livros e muitas referências históricas que eles citavam os povos negros da África, Mas depois, quando eles já perceberam que aquilo era poder, manipularam a história, apagaram essa parte toda, foi apagada. Da história que os africanos contribuíam, foi tudo apagado. A maior guerra que eles fizeram para apagar a consciência africana dos manuais de história foi quando eles levaram isso para o campo religioso. Quem foi o inimigo desses Abraão e não sei o que? Não foram os egípcios. Não foram eles que abriram o Mar Vermelho, essa brincadeira toda. Por quê? Porque aí há uma guerra simbólica muito, muito profunda para nós apagarmos aqueles povos negros, estás a entender? Por isso é que eles são associados ao povo do diabo, ok? Israel são os da Terra Prometida, e depois os africanos do Kemet, do Antigo Egito, vão ser já os homens do diabo que vão lhes lançar 10 pragas e não sei o quê. Aquilo foi a forma simbólica de destruir a cultura preta do imaginário religioso. Eles precisavam de fazer isso. Para nós não irmos mais buscar referências no Egito, eles tiveram que quebrar o Egito biblicamente, religiosamente. E nós não olhamos para isso. Nós crescemos a falar que o faraó é um demônio, que o Abraão, o Arão, que eram os pais grandes, aquela cena de magia, comeu as cobras do faraó, mas pois, eles eram pastores, estavam numa terra que já tinha pirâmides, e os feiticeiros são os que estão aí.
Estás a entender? Há tanta coisa que nós precisamos de sentar e usar só um bocadinho de lógica. Não custa. Exato, é isso. Muitos de nós só estamos assim porque as mentiras que nos deixaram aqui são muito confortáveis. Ninguém quer ter a responsabilidade de levar a verdade, de questionar. Ninguém quer isso. Todos querem mesmo assim nas calmas. Vamos tirar um bocadinho, não sei o que. Mas a segunda grande invasão espiritual em África já começou. A segunda grande invasão espiritual em África já começou. Por que já começou? As mulheres preferenciais para esses rituais que estão a acontecer lá no Dubai são angolanas, guinenses, ganesas e congolesas. Essas 4 mulheres que eu estou a falar aqui, elas estão situadas nos locais da espiritualidade africana, nos pontos chácricos. Quando nós olhamos para a Terra, falamos que a Terra é um organismo vivo, e tanto mais que os europeus aí vão trazer a perspectiva de Gaia, nós vamos trazer a perspectiva de Gebe, há várias, mas falam da Terra como um organismo vivo, ok? Então, os pontos que mais geraram culturas e mais geraram povos e línguas estão aqui na África subsaariana a subir. E as escolas espirituais mais fortes da África estão em Angola, no Congo, no Ghana, Benin, esses sítios todos aí. Quando tu entras em Angola, tu vais encontrar o sistema espiritual Nkisi. No Império do Congo, vais encontrar o sistema espiritual Nkisi, o Bafunsan. Quando tu sobes um bocadinho para a África Ocidental, tu vais encontrar o sistema espiritual Yorubá no Ghana. No Benin vais encontrar o Vodun. São sistemas espirituais. Se você quer entrar para dentro de África, por via das mulheres, você tem que entrar primeiro destruindo esses sistemas. Essas mulheres não estão a ser escolhidas por acaso. Porque o árabe quer controlar o mundo também financeiramente. Mas ele, para entrar em África, tem que entrar por via das nossas mulheres. Por via das ionis. Para quem não sabe o que é ione, a Lourdes já falou aqui. Eu estava a usar um termo até certo ponto agressivo e as pessoas que gostam de me criticar se aproveitam de coisinhas pequenas, estás a ver, para demonizar todo um conteúdo. São capazes de pegar na... Porque usaste um termo científico. Portanto, e é científico. Ele disse vagina, eu disse ione, pronto. Mas para espiritualizar a coisa. Pois é, para entrares dentro da África, você precisa de entrar por esses tempos, porque conforme eu disse, a ione da mulher não é simplesmente um local de entretenimento. É um local sagrado de materialização de espíritos. Se você quer dominar, e lembrem que eu a princípio falei que no mundo existem 2 seres, as mulheres e os filhos dela. Se você quer dominar os filhos da mulher, você tem que entrar pela mulher. Você precisa de entrar. Os rituais mágicos que trazem perspectivas de invocação e pacto requer sangue, esperma, saliva, fezes. Mas o quê? Sangue, esperma, saliva, fezes. Esses são para rituais para invocação de entidades do baixo astral. Fezes e saliva por quê? A quantidade de DNA, as pessoas também quando ouvem falar em DNA, pensam já numa cena boa biológica e não sei o quê. Praticamente nós estamos a falar de informação plasmática. Informação intergeracional. Nas fezes você encontra isso, ok? Mas as fezes elas são um bocadinho mais perigosas para a invocação de entidades de baixo astral. Por quê? Porque as fezes é o expulsar do organismo de um conjunto de elementos que não tem importância para o organismo, mas é tudo negativo. Por isso é que as fezes têm muita energia negativa, ok? Tem muita energia negativa. A saliva tem informação do indivíduo. O cabelo tem informação do indivíduo. Ok? O sangue tem informação intergeracional. Está a ver? Através do sangue nós podemos chegar até no ancestral, sei lá quem, a quantos nós podemos chegar, porque a informação está toda aí. Nós todos que nos encontramos nessa sala, nós somos resultado desses processos. Nós estamos aqui, nós somos embaixadores daqueles que estiveram aqui antes de nós. A informação sobre eles está gravada aqui dentro. Entendes? E quando eu falo das escolas espirituais africanas, falei desses sistemas espirituais todos, são sistemas muito fortes.
Eu, se quiser entrar na África, eu tenho que derrotar esses sistemas primeiro. E eu derroto esses sistemas e garanto a minha autoridade por via das mulheres. Porque as mulheres têm um grande papel na dimensão espiritual. Se eu controlo as mulheres, e depois isso aqui não é algo tão novo assim, para falar sobre controle por via sexual. Sabiam que o feiticeiro Rasputin na Rússia czariana, ele controlou a monarquia toda do czar Romanov e tal, por via do sexo. Porque ele é só para nós termos uma ideia de como o sexo é tão poderoso. O sexo é muito poderoso, mas o sexo é muito poderoso mesmo. Quando ele começou a mexer com a mulher do czar e tal aí, tudo começou a mudar já aí dentro. Porque quando você domina a mulher, você domina o espaço. E se hoje estão a mexer nas nossas mulheres a participarem nesses tipos de rituais que são facilitados pelas fragilidades e vulnerabilidades que foram desenvolvidas dentro dos territórios onde nós estamos, que são territórios de fome, de pobreza, que criam energias muito negativas, que nos levam à autodestruição. Quando a gente fala que governar é um ato de espiritualidade, nós estamos a falar sobre isso, é que quem governa tem o poder de construir e destruir completamente. As pessoas que nos governam nesse momento estão a nos destruir espiritualmente. Não é normal você ver pessoas a comerem no lixo, aquelas pessoas desceram, a dimensão, olha, baixou. Não é normal você ver miúdas a se automutilarem para ter um rabo grande para chamar a atenção de homens. Estás a entender? Não é normal. Nós estamos num pico de primitivismo espiritual que as pessoas não estão a entender nada. Mas tudo não está a começar aqui. A motivação para uma mulher fazer isso pode ser no ecossistema abundante que produz pobreza, fermenta a miséria e tal. Mas a principal motivação são os vetores que essa governação fabrica. Porque o Estado devia servir, mas o Estado se serve. O Estado devia providenciar a nossa felicidade, mas o Estado não faz isso. O Estado trabalha na perspectiva de interesses, quer seja interesses das elites políticas, das elites dos assimilados, ou mesmo interesses das antigas potências coloniais. É sobre isso que nós não estamos a falar. Nunca vai haver harmonia aqui por causa disso. Porque o Estado não cumpre o papel que dentro das culturas africanas centralizavam como elementos de ordem. Quando a gente vai para dentro daquilo que é o antigo Kemet, encontra as 42 leis, os 42 princípios de Maat, nós estamos a falar de um conjunto de regras e princípios que regulam a vida dentro da própria comunidade ou da própria civilização. Por isso é que quando falamos Maat, deusa da justiça, do equilíbrio social e cósmico, tudo o que nós fazemos aqui no plano terreno produz energias que impactam as dimensões espirituais. Então, a ordem aqui é a ordem lá em cima. As ordens lá em cima e a desordem aqui embaixo. Mas tudo começa lá em cima. Lá em cima nós estamos acorrentados por causa das egrégoras. As egrégoras, o que é que são egrégoras? São entidades que são criadas pela vontade de um grupo. Nós aqui podemos criar uma egrégora. Pode ser uma egrégora para o mal ou para o bem, dependendo do espírito que a gente quer invocar. E agora você vê onde é que nós paramos? Paramos no cristianismo, paramos no islamismo, e nós vivemos as egrégoras que essas religiões criaram. As egrégoras são entidades que têm capacidade, por isso elas têm capacidade de operar na nossa realidade, porque nós é que damos a permissão. Quando a gente fala muitas vezes que você é Deus, porque você consegue criar na dimensão invisível, você cria. Com pensamento você cria. Esse potencial divino que está dentro de nós é que é apagado pelo sistema de racionalismo, do pensar racional. O pensar racional é uma equação devidamente arquitetada, no qual a central nervosa epistêmica, ela obedece um conjunto de experiências culturais que não são africanas. A psicologia que leva à criação desse quadro epistêmico também não é africana, porque não se baseia na nossa experiência. Foi criada no medo de morrer de fome, medo de não sobreviver. Tudo isso é que os locais lá no inverno, onde essas pessoas aí que eu estou sempre a falar ganharam consciência, faziam. Tinham que se matar
começaram com essa cena do homossexualismo como, imagina, você está aqui, tudo muito bem. Começa uma tempestade de neve, vocês são homens, saíram todos juntos. Uma tempestade de neve, todos entram dentro de uma caverna, a caverna se fecha, ficam lá 6 meses. 6 meses vão ficar só a se olhar. Acha que que a vontade sexual vai adormecer porque dormir, porque a caverna está fechada. Não, vocês vão se envolver entre vocês e quando saírem daí já vão ser homossexuais. Existe um conjunto de experiências que vai guiar, mas as pessoas não gostam de falar porque acham, não, se nós falamos isso estamos a ofender. Não estamos aqui a ofender ninguém, nós estamos a falar de coisas que são muito factuais. Toda a gente sabe que nas zonas invernais o músculo que levou o homem a dominar a mulher foi o músculo, porque nessas áreas estéreis para a questão da agricultura, caça-se muito. E a caça, quem caça tem que ter músculo. Então, quando você tem a comida, você passou a dominar a mulher porque você passou a ter o poder da vida e da morte. E aí surgiram as sociedades patriarcais, que o homem é o centro da vida porque o homem determina quem vive e quem morre dentro da comunidade. A mulher passou a ser aquela que fica dentro da caverna a cuidar das crianças, a depender totalmente do homem. Essas sociedades tiveram as suas origens. Quando a gente fala que o determinismo geográfico é fundamental na construção do próprio indivíduo, de tudo que rodeia um determinado espaço, tem a ver também com isso. Nós estávamos aqui. A agricultura, atira daqui uma semente, a mãe já tem tomate. Tu estás a falar de espaços onde a vida tomou um outro caminho, um outro rumo. A psicologia do nosso povo é diferente. Você, quando fala que o branco chegou aqui, ele encontrou um povo que nós hoje em dia chamamos de boelo, da mesma forma que nós cantamos aqui na cidade em Luanda há muito tempo. Chega o nosso primo lá do interior, nós vamos lhe instigar até ele ficar esperto. Esse Madiabo é bom. Foi só da forma que ele fala. Ele está a falar daquela forma porque ele tem resistência, ele tem um código espiritual dentro dele que parte da língua. Então ele tem dificuldade de se adaptar. A mulher imba que está lá a andar naqueles lados, naquela zona sul, com os seus de fora, não uma ameaça. O homem é educado a naturalizar aquilo porque é cultural. Agora, pega uma mulher imba com os seus de fora, meta aqui. Vão violar. Vão violar por quê? Porque a energia que está aqui dentro é outra. Não é a nossa cultura. A energia que está aqui faz com que você, quando vê uma mulher com seus de fora, você fica excitado. Mas é o espírito que se encontra aqui dentro. Ok? É o espírito que está aqui dentro. Você vai ter isso. Por quê? Porque é o espírito que se encontra aqui. Então nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar na sociedade como um resultado de um conjunto de experiências que vão determinar o comportamento, a norma com que as pessoas vão interagir. É isso que são as sociedades hoje. Por via do colonialismo, nós sofremos profundas inflexões espirituais e nós não somos capazes hoje de identificar uma cultura original. Estás a ver? Por causa disso. Porque há uma grande diferença entre quem está lá fora, lá do outro lado no interior, e quem está aqui dentro. Quem está aqui dentro está mesmo colonizado. Sim. Teu primo chega, fala uma cena errada. Eita, bro, mas é do mato também? É do mato. Não é do mato. O nível de educação. Isso são coisas simples que qualquer um pode confirmar o que eu estou a falar aqui. Só nós vemos essas coisas. De como o colonialismo destruiu as nossas sensibilidades. De como a cultura é um elemento de construção dos indivíduos. O indivíduo que é educado lá, numa comunidade imba, não vai ter a mesma educação que alguém que é educado aqui na cidade. Aqui na cidade existe o espírito da competição, da ganância, do orgulho, da luxúria. Tudo isso são espíritos que determinam as formas das pessoas se relacionarem aqui dentro. E da preguiça. Da preguiça também. Tudo isso são demônios. E da preguiça pensante. Por isso é que nós estamos a falar que cada espaço geográfico cultivou um determinado tipo de espíritos. Os espíritos que se originaram lá, por exemplo, mesmo a psicologia dos animais no gelo, é diferente da psicologia dos animais que estão aqui, ok? Sim. No gelo, aquele urso agressivo, você se encontrar quando ele vai morrer. Os lobos são extremamente agressivos, as pessoas sabem. Mas não é porque eles são agressivos, porque a natureza deles tem um condicionamento determinado geograficamente por via da fome e da escassez. É que vai produzir aquele comportamento.
Os nossos tem animais também aqui, que estão chilling, não querem saber de nada, estão a viver a cena deles. Porque tem pité, um cabrito curva daqui, tem uma grama com curva daí. Não tem aquele problema de querer ser agressivo. O temperamento até dos animais é condicionado por esses aspectos. E eu acredito que muitos animais não se tornaram selvagens porque são selvagens como eles escrevem, animais selvagens. Não. A invasão do homem branco em determinados habitats, a forma como ele chegava a matar, a incendiar, fez com que os animais desenvolvessem uma psicologia. Eu conheço um senhor, e isso aí eu já vi lá fazer. Ele domina leão, porque ele entra dentro da frequência do leão. Nós comunicávamos com esses animais. Muitos, quando eu falo isso, vão falar, ele está ficando maluco, ele está a ler muito, está a falar, não. Nós já vimos esse tipo de coisas. Inclusive tem um vídeo que está a passar muito aí na internet de um senhor, né, que está dentro da selva e vem de repente um elefante e vem a correr como se quisesse se chocar com ele, porque o elefante, quando te encontra também, é um mecanismo de defesa que nós falamos aqui. Ele vai te atacar. Mas o que ele faz? Ele fica parado e concentra o bicho. O bicho chega, quase a chocar, para. Ele olha, esse tem o quê? Afasta um bocado, ele olha, esse tem o quê então? Tenta vir de novo, ele não se mexeu, ficou ali a olhar, ficou calmo. Tem um outro vídeo de um senhor, de uma serpente grande que estava aí dentro de uma comunidade. Ele chegou, utilizou uma técnica, a cobra ficou mansa mesmo, ele carinhava como se estivesse a carinhar um cachorrinho. Tu estás a falar da aqui... menina keniana com os leões com também. os leões. Foi há um mês, então andava aí, Sim. toda sentadinha. Então, ok, meu gatinho. Então tu tens o quê? Tu tens aqui uma cena que nós perdemos. Quando a gente fala de paraíso, estão à procura dessas brochuras aí dos testemunhos de Jeová, que todos que estão lá com os bichos só são mulatos e brancos. Anda a prestar atenção nesses detalhes. Agora meteram uns negrinhos aí, mas sempre que eu vejo negrinho lá, está com um carrinho a levar as frutas, não sei o que. Como é? Se todos é para estarem chilling, todos devem estar chilling. Pedro, espera ainda, espera. Você fala, avança. Eu queria voltar ainda aqui um pouco a questão desse apagamento do nosso conhecimento ancestral, né? Tem uma coisa que é literalmente apagar, ou seja, não falar sobre, deixar morrer, não ter registros escritos, não ter nenhum tipo de registro, mata os seus mais velhos, os que sabem, para que eles não tenham tempo de transmitir essa sabedoria. Mas, ao falares dessa questão dos rituais que precisam se cagar na boca e não sei o quê, percebemos que esse apagamento não é suficiente para que haja essa dominação, porque eles poderiam simplesmente deixar morrer, tipo aquele, né, quando lançam um boato, você deixa morrer e imporem o seu conhecimento como têm feito esses anos todos. Percebemos que isso não é suficiente. Ou não basta não se falar sobre, o que eles querem é ter esse poder e daí então fazerem esses rituais. O que é que tu achas que acontece aqui? É o impor o deles, o querer não sei que vai dominar, simplesmente vamos fazer com que o deles seja esquecido. As pessoas têm que entender que esse processo de apagamento não é um processo que começou num determinado momento da história e acabou. Quando a gente fala que nós vivemos em guerra, as pessoas não entendem, as pessoas pensam que guerra hoje em dia é uma questão tipo, vamos lá ver uma arma na mão, uma farda militar, fazer guerra na rua, mata... Não, atenção. A guerra espiritual é mais profunda. E tem um ponto aqui que é interessante. É a guerra psico-bioquímica. Ok? A destruição das memórias de um povo. Aquela hora ressaltei que nós temos toda a informação daqueles que estiveram antes de nós codificada no nosso ADN. E nós quando acessamos, sabe por quê? Por causa das dimensões em que nós estamos, por causa da epistemologia, dos ensinamentos que a gente recebe, é que nos tornam indivíduos separados da nossa ancestralidade. E quando tu separas, não tens capacidade de acessar nada aí atrás. Mas quando eu falo da guerra química, biológica e psíquica, primeiro, guerra psíquica. Você é bombardeado com novelas. E eu vi o estrago que a guerra psíquica é capaz de fazer.
No Brasil, das vezes que eu estive lá, eu notei que o povo brasileiro, por exemplo, tem uma capacidade de chorar muito estranha. Eles estão fragilizados psiquicamente. Tudo para eles invoca sentimentos. Eu acho que essa foi a meta da criação das Globos e não sei o que das novelas. Essa é a guerra psíquica que nós sofremos. Depois você tem a guerra que acontece na dimensão, por exemplo, biológica. Alimentação geneticamente modificada. Tudo isso faz parte de um coquetel para destruir as nossas memórias a nível celular. Nós estamos cada vez mais esquecidos e nós estamos cada vez mais esquecidos. Um dia nós não vamos nos lembrar quem é, a não ser aquilo que nos contam que nós somos. Porque a cada geração que surge, vem mais esquecida. Agora até encontrou-se um método de atacar o problema pela raiz. Hoje as mulheres têm que estar a tomar, por exemplo, pré-natais, medicamentos pré-natais e não sei o que. Aquilo são formas de castrar quimicamente o indivíduo a partir do útero da sua mãe. Ok? Então nós estamos nessa guerra. Nós deixamos de produzir os nossos alimentos e hoje eles é que nos alimentam. E quando eles nos alimentam, eles fazem tudo na comida. A comida que nós consumimos é comida geneticamente alterada. Os medicamentos que nós tomamos para combater as fragilidades que esses alimentos nos causam são medicamentos de guerra química mesmo. São drogas que destroem o nosso sistema imunológico, destroem o nosso sistema sensorial, praticamente destroem as nossas infraestruturas que permitem a manifestação da nossa espiritualidade. Tu tens sinapses, tu tens o cérebro, que dentro das nossas culturas africanas, nas escolas Vodun e nas escolas de Yorubá, vão te falar Ori Orum, Orixá, Chá energia, Ori cabeça. A representação mais simbólica que o Cheikh Anta Diop nos traz na perspectiva de unidade cultural africana é que na maioria das culturas africanas há uma representatividade muito grande da cabeça. Quando não é a máscara para simbolizar um estado de transe, é mesmo a cabeça em si, porque a cabeça é o centro nervoso de codificação da própria realidade. Sem cabeça você não tem nada. E aquilo que nós chamamos de Orum é o reino dos espíritos, é lá onde reside a nossa ancestralidade. Nós, para ativar as experiências, as habilidades que certas pessoas na nossa linhagem genética tiveram, nós precisamos de ser auto-iniciados, precisamos de nos iniciar. E nós hoje em dia não temos escolas de iniciação. Nós temos as escolas do sistema prussiano, que vai nos ensinar a ser bacharel, a ser papagaio, a repetir coisas, estás a ver? E a pensar que você se torna inteligente por repetir mais rápido que o outro. Ah, não sei o que, não sei o que. Quem fez a lâmpada, não sei o que. Quem fez o primeiro carro Ford, quem fez não sei o que, não sei o que. Quem é o pai da filosofia Platão? Você pensa que isso aqui é propriamente conhecimento, não é. É papagaiamento. Porque até hoje, mesmo Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial, ele teve que criar um destacamento especial, uma unidade esotérica para explorar a África. As unidades esotéricas da SS, da Gestapo, tiveram dentro do Egito a fazer o quê? Toda a gente sabe que o futuro está no passado, só os africanos não sabem. O futuro está no passado. Se você estuda o teu passado, você tem um futuro. Mas se você não estuda o teu passado, você não tem nada. Costuma-se dizer que ninguém dentro de um automóvel chega a um determinado destino se não olhar para o retrovisor. Nós não estamos a olhar para o retrovisor, só estamos a bater. O carro já está todo arrebentado, peças partidas, e nós ainda esperamos chegar a algum sítio. Não vamos chegar a lado nenhum. Por isso é que nos ensinaram que a história está no museu. História não está no museu, você é a história. História está no museu como? Tem pessoas que repetem isso roboticamente, mas nunca entraram no museu. Nem sabem se o museu é o quê. Você acha que o povo mesmo europeu pegou, levou aquelas nossas máscaras que eles chamaram de feitiço primeiro para você ter medo? Você nem consegue ter uma máscara de um case na tua sala porque é feitiço. Primeiro eles demonizam e depois levam. Quando ele demonizar, você que vai lhe entregar. Ele, quando chegar, tu vai pensar, leva esse boneco, leva, é feitiço. Você vai entregar. Primeiro demoniza. A guerra de propaganda é sempre assim. Primeiro demoniza, depois leva. Por que os museus deles, né,
não tem lá uma viga da Torre de Babel, não tem lá uma madeira do porão da Arca de Noé. Por que se isso é a história deles? Por que não tem lá? Por que dentro? E eles foram levar ainda pirâmides para pôr lá no que lá, porque não tem como tirar aquilo daqui, senão já vamos encontrar lá também a pirâmide. Por quê? Até areia. Ok? Isidro, Raspar. estamos já a chegar ao fim da primeira parte. Ok. Vamos só ver se há perguntas. Há alguém que queira fazer uma pergunta, um comentário? Alguém? Pensam sempre assim. Vem o primeiro. Livro. Não? Perguntas? Há uma pergunta. Não, boa noite a todos. Só um bocadinho. Vem aí o microfone. Isidro, tenta fazer a resposta assim mesmo sucinta. Já estou. Não tem problema. Então, Não. À vontade. boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu já queria, na verdade, dizer que é uma honra sempre ouvir, estar presente ao Cid. Obrigado. Tem se aprendido muito. Eu venho dizendo que os pensadores da moda, na verdade, são os que distribuem a informação certa. E eu tenho elogiado muito. O meu conceito aqui não é uma pergunta, na verdade. Eu nunca soube essa questão e fiquei muito surpreendido quanto à dominação da mulher, que todos nós somos filhos existem mulheres, os filhos delas. Agora consigo perceber nessa diminuição, aquelas mães que, por mais que os filhos tornam-se delinquentes, pessoas mau exemplos para a família, ainda assim as mães defendem. As mães com dentes de garra conseguem dizer, é o meu filho, vou fazer o quê? Se ele é mesmo assim ou assim, mas é meu filho. Isso me levou-me numa outra dimensão. Agora consigo perceber que na minha comunidade existe isso. Consigo viver isso, a nível de família também vivemos isso. Então, agora consigo ter uma dimensão diferente desse pensamento. E agora estou mais preparado para essa realidade. E eu só digo, é graças a essa informação agora. De certo modo, essa informação é um poder. E esse poder que nós temos, aí vamos passar a informação também para outras pessoas. Tenha essa informação. Obrigado. Mais alguma pergunta? Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade e o Isidro sabe o respeito que eu tenho por ele e gosto muito de ouvi-lo. Mas eu queria dar um subsídio ao que o Isidro estava aqui eu sou realmente antes que me apresentei, ao que o Isidro estava a falar, porque me remontou muito a uma obra muito pouco conhecida. Acho que eu nunca vi ninguém a expor aquela obra, mesmo até a nível de redes sociais, chama-se Breaking the Spell, do professor Malakai, um homem que quase ninguém fala dele em língua portuguesa, e ele fala especificamente sobre isso que o Isidro acabou de explanar aqui, sobre o quão esquecidos nós estamos de nós mesmos, e que nós precisamos ir atrás daquilo que ele chama de right knowledge, o conhecimento certo para o teu DNA, para a tua frequência de vibração. Tu podes aprender química, física e qualquer conhecimento que é apenas um conhecimento técnico para a manutenção de uma determinada sociedade. Isso não é um conhecimento certo. É interessante que as crianças, hoje eu estava a comentar isso com alguns colegas de trabalho, nossa responsabilidade agora é que os nossos filhos, sendo que poderão ser a geração que trarão os bebês de ouro, as crianças de ouro, comecem a se preocupar com questões importantes, questões vitais. É muito importante atiçar a curiosidade de uma criança sobre, por exemplo, como é que nasce uma estrela, como é que nasce um rio, de onde nós viemos, por que eu me sinto assim em relação a isso e aquilo. Então, o right knowledge tem sido apagado através da propaganda. Foi a propaganda que fez de Jesus um personagem que dividiu a história. Ou seja, um cristão qualquer chega e diz: mas tu não podes falar porque esse é o maior homem que já passou tanto tempo que dividiu o calendário. Ora, isso é simplesmente pela propaganda. Então, a propaganda trouxe-nos a mídia, o entretenimento, a religião e muitas vezes, não podemos fugir disso também, esse conhecimento técnico. Então, o spelling, que é esse feitiço, que nessa obra ele chama de Kim, que é o feitiço de sono, tem que ser
retirado, e esse trabalho tem que ser feito, tem que começar pelas crianças. Para terminar, a Golden Child, que eu também falo neste livro, são aquelas crianças que futuramente poderão libertar esse planeta de Deus. Eu posso estar a ser um pouquinho radical. Poderão libertar esse planeta de Deus, porque se a gente começar a ouvir os sangomas, eles vão nos explicar que os deuses que nós criamos nos criaram para sermos escravos. Que eles vieram para a Terra, a Pangeia, Tamaré, África. Quando se fala de África, muitas vezes nós remontamos a 400, 500, 100, 200 anos. Mas é importante falar de África sobre aquela memória que a gente não consegue acessar, a Pangeia. A África era toda a terra, era a África. E esses deuses vieram buscar ouro e nos fazer escravos. E se todo mundo prestar atenção, todo cristão é escravo de Deus. Todo budista é escravo de Buda Minga, por exemplo. Então, essas crianças vão libertar-nos de Deus. E se a gente se libertar de Deus, a gente vai libertar a nossa verdadeira essência. Porque nós somos Deus, nós conseguimos falar de boca fechada. O Júlio está de boca fechada nesse momento, ele está a pensar coisa, ele está a falar coisa. Tu idem, todo mundo é assim. Nós conseguimos acessar as memórias daquilo que já vivemos e criar o futuro. O Ocidente chama isso de ruído. O Isidro, há uma frase do Isidro, e se não for dele, vai corrigir, é dizer assim, das maiores fantasias que nos apresentaram é a civilização. Essa questão da civilização é das maiores fantasias. A outra frase que eu até podia refutar é: não existe presente, só existe o passado. Eu talvez poderia dar um específico. O passado é o que cria o futuro seguro. É isso que eu podia minimamente acrescentar. Se tu não conheces o teu passado, você cria um futuro escuro e vives simplesmente fugindo da lei magna que está sobre todas as leis e todos os deuses criados respeitam e são deuses porque dominam essa lei, que é a lei da causa e a lei do efeito. Você vive no momento presente, projetando o teu futuro com a base sólida que tens do teu passado. Resumindo, se tu não conheces o teu passado, tu nunca conseguirás reivindicar a essência que tu és, um Deus. Obrigado. Muito obrigada. Isto aqui, Pipoque, hoje vou me lançar na vês, cada um estrada. tem o público que merece. Sou deusa. Ai de quem me disser que não, sou uma deusa. Não aceitem ou surtem. É muito interessante e nós estamos sempre a falar disso. O Iramek é uma pessoa que eu converso muito, é um amigo meu, longa data. E nós temos discutido muitas alternativas na questão de olhar por outros prismas. Nós estamos dentro de uma prisão. Eu falei sobre a destruição das memórias. A meta é apagar as memórias com medicamentos, principalmente com alimentação. E depois vem a psique, religião, novelas, futebol, tudo isso são elementos de destruição. E depois tem algo. A maior parte das culturas estão a ser ressignificadas e chamadas de entretenimento. Ok? Entretenimento é apenas uma das muitas palavras para distração. Enquanto nós estamos distraídos, o tempo passa. Ok? E é muito importante que as pessoas que nos dominam tenham controle sobre o tempo. Porque o tempo é o elemento number one, não existe nada. Porque se nós olharmos, queremos desmontar a própria realidade, a realidade precisa de uma malha chamada tempo para se manifestar. Sem tempo não existe. Quando nós vamos na mitologia grega, nós vamos encontrar também uma história que o mais poderoso dos titãs no início era o Cronos. E o Cronos foi transportado para a nossa realidade. Por isso é que eu digo, as mitologias, as pessoas gostam de pensar que mitologia é a mentira, eu não sei o que, mas você saiu de Cronos, hoje tens necrologia. Necrologia é o quê? Estás a ver? Necrologia, tudo isso se relaciona com tempo. Tempo cronológico, Cronos, Titã, princípio da criação dos deuses do Olimpo. As pessoas estão sempre a pensar, está tudo codificado. Todo esse conhecimento está codificado. Não devemos nunca olhar para os nossos mitos e simplesmente falar, isso é mito, isso é mentira, isso não existe. É falso. São fontes de poder que explicam realidades complexíssimas.
Por isso é que a lésbica, o homossexual, não fazem parte da cosmovisão dos povos africanos. Lésbica vem de Lesbos, que era uma ilha, que a poetisa Safo foi lá ficar só com mulheres. Fruto disso nasceram as sociedades amazônicas, porque muitos pensam que o contrário de machismo é o mulherismo ou é o feminismo. Não, o contrário do patriarcado é o amazonismo, que é uma sociedade que igualmente ensaia a dominação política e econômica das mulheres sobre os outros também. Isso é o amazonismo, porque as sociedades amazônicas têm esse pendor. Adoro, vamos experimentar. Já vivemos muito tempo sob o patriarcado, vamos experimentar o amazonismo. Que tal? É só uma experiência, não podemos. São muitos séculos sob o patriarcado. Mas eu acho não assim, funcionou bem. Não, é assim. Nós, quando fazemos isso, nós estamos a fazer aqui uma incursão novamente, por isso é que eu falei. Para mim, o oposto, os 2 minutos rapidamente, o oposto seria, por exemplo, o mulherismo. Vou falar de mulherismo rapidamente, porque ele se baseia nas tradições e na inclusão. Por exemplo, a professora Marimbani nos diz que o mulherismo ele fala da experiência não da mulher, mas da família africana, ok? Enquanto o feminismo isola a mulher, o machismo isola o homem, o mulherismo ele é inclusivo, ele fala da experiência da família africana. Eu acho que é isso que a gente que falta nós irmos buscar, pelo menos é o que eu acho. Acho que nós precisamos de reestruturar as nossas sociedades com conceitos que realmente façam a diferença na nossa forma de ver, experimentar e observar o mundo. Precisamos de criar processos de educação que sejam processos de construção dos indivíduos, mas nós devemos ter a responsabilidade que na construção do indivíduo está a construção de uma comunidade. Por isso é que existe um provérbio africano, né, que diz, uma citação africana que diz que para educar uma criança é preciso uma aldeia. Todos os elementos dentro da aldeia participam na construção da personalidade do próprio indivíduo que está dentro da aldeia. Então nós não somos nós somos a comunidade. E o Ubuntu, e o A, e Moche, o Moche, são esses elementos que sacralizam a unidade principalmente. Tudo é feito sobre unidade. Nariz, 2 entradas, processo de respiração. 2 olhos, visão. 2 orelhas, audição. Ou seja, tudo precisa de unidade para produzir um terceiro resultado. Homem, mulher, uma criança. Nós estamos a falar de unidade como a linguagem de código cósmica. Nada prospera sozinho. Tudo prospera em grupo. E assim. E nós só não estamos a prosperar em grupo porque nós estamos a ser ensinados a ser indivíduos. Ok? Yeah. Uma frase só para terminar, eu quero uma frase tua, porque houve também gente que chegou mais tarde e, por exemplo, sei lá, a gente está em casa a ver, vai saltando, deixa lá ver como fica, o que acontece. Num resumo, por causa do tema do dia, Dubai. Como é que tu caracterizarias este fenómeno do Dubai Porta Potty, tendo em conta todos os pontos que tu falaste, de engenharia espiritual, numa frase, o que é que se passa no Dubai? O que se passa é que o mundo material se rege por dinheiro. E nós temos aqui nesse momento os magnatas árabes e tal vão se virar para os mercados africanos, porque a África é o futuro, ok? Eles vão se virar para a África, mas antes de entrarem à África, eles precisam de fazer o avanço espiritual, que é destruir as resistências espirituais que estão nos locais que eu falei aquela hora. Angola, Gânia, são locais que representam sistemas espirituais que podiam atravessar a invasão espiritual. Mas quando eles estão a entrar já por via das nossas mulheres, nós temos que entender que quando eles fazem esses rituais com essas mulheres africanas, eles estão a nos dominar na dimensão espiritual. Amanhã, quando o Dubai chega, o homem árabe chegar aqui, fazer as suas empresas, os seus investimentos e começar, por exemplo, a nos pagar mal, a nos maltratar, nós não vamos nos defender. Sabe por quê? Porque lá em cima, na dimensão espiritual, o trabalho está feito, ok? Nós vamos ficar castrados mesmo. Nós vamos ficar chorando nos cantos tipo menininha. O chinês já faz isso.
O chinês em Moçambique dá porrada com chicote nos pretos que não querem trabalhar. Você não pode pensar que isso tem a ver com a fragilidade, a vulnerabilidade do indivíduo, porque é pobre, tem que se submeter àquilo. Não. A submissão começou lá em cima. O chinês, ele sabe o que ele fez para ele conseguir entrar aqui. Foi um trabalho, foi uma invasão que eles fizeram primeiro na dimensão espiritual e o resultado está aqui embaixo. É claro que vai ter sempre aquele que vai se revoltar, vai se rebelar e tal, mas, genericamente, eles tiveram a forma deles de entrar. Mas as sociedades secretas árabes, eles entram por via do quê? Dos jeans, ok? Os jeans é que são gênios que geram riqueza, geram tudo isso e tal. Então, ele enfeitiça a mulher. Como eu disse que a mulher tem um poder extremamente grande, ela influencia muito na dimensão espiritual, porque uma mulher, somente uma mulher, controlada por via de um ritual, de um pacto, ela é capaz de cegar toda uma geração. Por isso é que o ataque é direcionado às mulheres, porque lá em cima uma mulher é uma geração que foi automaticamente manipulada, corrompida, e aqui embaixo vai se manifestar sobre o quê? Sobre submissão. Você nunca vai mostrar a tua masculinidade, você a ser vítima de injustiça, querer bater de frente, você vai para a tua sobrevivência, eles nos dão dinheiro. E aí tu tens os governos que são permissivos com tudo isso, porque as pessoas que nos governam não são africanas. A educação que essas pessoas recebem, a educação é um instrumento primordial. Eles não receberam a educação africana, não podem ser africanos. Nós não podemos ser africanos enquanto continuamos a ser educados dentro dos sistemas que eles criaram. Yeah? E só para dizer que, cropofagia, o sexo com os animais, a zoofilia, o bestialismo, tudo isso são práticas culturais dos povos do gelo, ok? Eles já faziam isso há muito tempo. Estávamos a comentar isso aqui àquela hora. Eles já fazem essas práticas há muito tempo. São práticas culturais mesmo. Relacionar com animais, o homossexualismo, isso tudo que acontece aí, eles já fazem há muito tempo. São práticas, ok? Então nós temos que ter muita atenção. Existe uma guerra espiritual muito forte. E essa guerra espiritual está sendo encaminhada por via das nossas mulheres, porque quem controla as mulheres controla a civilização. Quem destrói a mulher destrói a civilização. Porque a mulher é extremamente importante. Você passou 9 meses dentro de um ser. Você não imagina o nível de sensibilidade que isso tem. Como é que isso nos afeta. Então é melhor nós pensarmos profundamente. Já perceberam o porquê? Então, no início do programa eu estava a justificar, porque as pessoas diziam: mas outra vez o Isidro, é por causa disto, porque para falar de certos temas é preciso ter bases, é preciso ter conhecimento. Se vocês acham, ou se tu que achas que pela terceira vez é demasiado, vem substituir. Estuda primeiro, vem para aqui, chega-te à frente e também serás bem-vindo. O nosso programa é sobre temas e não sobre pessoas. Portanto, se houver uma pessoa que tenha conhecimento sobre um tema e outro, essa pessoa virá de novo, porque o Isidro é passageiro frequente aqui do nosso programa. Muito obrigada, Isidro. É sempre uma honra estar aqui com você. Espero que tenham aprendido mais um bocadinho. Sempre que ele vem, eu espero que pelo menos uma pessoa pense em reeducar-se, em procurar, em pesquisar, porque grau a grau enche a galinha ao papo. Então, estou a pensar em tanta coisa. Fiz montes de quotes que eu já apontei. Salvem este programa, porque salvem mesmo. Eu acho que é uma mais-valia, vale sempre recua um pouco, mas eu não entendi bem isso. Esse termo que ele disse, vai pesquisar e assim também tu vais encontrar as referências que ele menciona aqui e vais perceber que apesar do Isidro desenvolver também a sua própria pesquisa, porque é necessário, ele está num contexto diferente dos livros que ele pesquisa, ele precisa contextualizar. E percebe-se que, na verdade, nós andamos em círculos. Né? A conclusão que nós podemos chegar é que nós andamos em círculos. Naquela frase do livro das 30 coisas que aprendi antes dos 30, eu também uso uma frase parecida, mas as minhas questões também são espirituais, mas vêm de outro lugar, que é: só sabendo de onde viemos podemos prosperar no que seremos.
E eu acho que com essa frase, e vocês concluem o programa assim, mesmo. para perceber aqui tudo o que o Isidro falou, que pode se resumir nisso. A importância de nós olharmos para trás para compreender, não necessariamente para repetir, mas para compreender, para nós sabermos de fato quem nós somos, conseguirmos olhar, porque às vezes tu olhas para a tua imagem no espelho, na água, tu achas que tu és aquilo que tu estás a ver ali. Tu és muito mais do que aquilo, é muito mais profundo do que uma simples reflexão física. E enquanto nós não tivermos consciência sobre isso, nós de fato vamos continuar presos aqui nessa Matrix, como quiser chamar. E leiam, caso seja muito difícil decorar Maraban_King7, né? 7. Vão à página do Goza Aqui, de lá sigam a página do Isidro. Há livros, ele tem uma livraria, livros panafricanistas. Temos de ler mais, temos de pesquisar mais. E eu já acabei todos. Pois é. Portanto, é importante. O conhecimento está aí, é só querermos. Está bem? É só queremos. Para a semana vamos ter connosco a doutora Irene Gamboa, que vai falar sobre a questão dos antivacinas. Vacinar, devemos ou não? E o Isidro vai falar que não. O Goza Aqui está aqui. O Goza Aqui. A guerra química. O Goza Aqui está aqui de segunda a sexta-feira. Segunda-feira, Goza TV com Tiago Costa. Terça-feira, Goza Aqui Eliminatórias. Quarta-feira, Só para Saber. Quinta-feira, Goza Fêmea. E sexta-feira, Stand-Up Comedy. Estamos aqui para vocês, convosco, da África para o mundo. Obrigada, Isidro. Obrigada. Este foi o Goza Fêmea. Obrigada.